Esta reta final de Campeonato Brasileiro está pegando fogo e bota fogo nisso, enfim. São várias as equipes e a distância entre o primeiro e o sexto colocado é só de 5 pontos, faltando aí 4 rodadas para alguns times e 5 rodadas para outros. A gente vai ver um pouco mais sobre essa briga, qual é o caminho que essas equipes devem percorrer na disputa pelo título, e eu quero saber a opinião de vocês também. Esse é um vídeo que eu vou falar o que eu acho, mas que, como vocês vão ver, é tão difícil prever o final dos acontecimentos que eu vou pedir a opinião de vocês também para vocês deixarem nos comentários, para a gente ter uma ideia aqui do quanto o pessoal está otimista ou não com as suas equipes. Então já vou começar o vídeo de hoje, mas antes só aquele breve recado para você se inscrever no canal, assim você recebe mais vídeos que eu publico aqui. Se você deixar o seu like, você ajuda bastante. E eu gostaria de dizer que esse vídeo provavelmente está saindo já com 2 dias de atraso, porque houve um problema aqui no fornecimento de internet. Mas agora, se o vídeo está no ar, é porque já foi normalizado. Então vamos lá, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Coloca a arte aí na tela. A gente vai ver primeiro a classificação, né, pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Então temos aí Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo disputando o título. Como vocês podem ver, 3 dessas 6 equipes já fizeram 34 jogos, né? São eles, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. E 3 dessas equipes ainda precisam jogar 5 vezes, portanto tem um jogo a mais a ser disputado. São elas aí, ó, Botafogo, Bragantino e Flamengo. Sendo que um desses jogos vai ser exatamente entre o Bragantino e o Flamengo, que é uma coisa que obviamente vai consumir pontos, né, por parte de um ou de outro. Então é um jogo bem importante, bem decisivo também. E apesar do Palmeiras então estar na liderança com 2 pontos à frente do Botafogo, ele vai jogar um jogo a menos, então o Botafogo ainda só depende dele para ser campeão. Todas as demais equipes precisam de algum tropeço de um dos seus adversários. Só que aí a gente vai ver agora os jogos que essas equipes vão fazer, né? Quem que tem mais chance aí de tropeçar? Quem é que pode fazer uma vitória de repente em todos os jogos? Será que tem algum time com essa condição e tal? Então vamos dar uma olhada, eu vou colocar de baixo para cima, começando então pelo Flamengo, que está em sexto aí na nossa classificação. E a gente vai ver que ele vai jogar ainda contra o Bragantino, como eu falei, a próxima partida, né, muito importante, ali no dia 23 de novembro. E esse jogo meio que vai definir o destino de um dos dois ali. Se um dos dois sair derrotado, fica muito mais difícil de ser campeão. Depois pega o América Mineiro, que é uma equipe que eu vou fazer um vídeo, eu já falei na outra semana, também está atrasado esse vídeo, mas vai sair na sequência desse. Sobre o América Mineiro, é um jogo que o Flamengo é favorito, deve vencer. Mas o América Mineiro, por incrível que pareça, não é esse cachorro faminto largado na sarjeta aí com cara de coitado. Não é isso. A gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo. Aí o Flamengo pega o Atlético Mineiro, que é um outro postulante aqui ao título, e aí já vai ser um duelo mais na fase final, talvez um dos dois já não esteja mais brigando a essa altura, né? Mas se os dois estiverem brigando, então vai ser um jogo muito importante também. Aí o Flamengo pega o Cuiabá, que vem fazendo uma grande campanha, e o Flamengo termina enfrentando o São Paulo. O São Paulo já não tem pretensões no campeonato, provavelmente a essa altura já não vai querer mais nada com nada da vida, e ainda tem o risco, né, tem a chance do resultado do jogo do Flamengo importar para a disputa do título. E caso, por exemplo, o Flamengo dispute com o Palmeiras o título, óbvio que o São Paulo não vai fazer força alguma para vencer esse jogo, porque beneficiaria o seu rival direto, né? Então pode ser um jogo com uma importância maior ou menor, dependendo de como as equipes chegam até esse dia desse confronto. Então, o Flamengo tem 5 jogos e dá para dizer que 2 deles deveriam ser difíceis em tese, né? Atlético Mineiro e Bragantino. O América Mineiro é um pouco mais fácil, o São Paulo um pouco mais fácil e o Cuiabá pode ser um jogo mediano, a depender do que o Cuiabá também esteja disputando, mas pode também ser um jogo fácil dependendo de como for. Aí a próxima equipe é o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Grêmio, que vai ser um jogo muito difícil, porque é uma briga bem direta ali entre os dois, né? Seja por G4, seja pelo título. Depois o Flamengo, como a gente viu, outro jogo dificílimo. Depois o São Paulo, aí cai no mesmo lance que eu falei ali do Flamengo contra o São Paulo. E o Bahia, que pode ou não estar lutando contra a zona do rebaixamento, ali tentando escapar do rebaixamento. Então a tabela do Atlético Mineiro é bem difícil. Além dele estar mais atrás, né, em número de pontos, ele já tem 34 jogos, e é o que está com 57 pontos, empatado ali com o Flamengo, eles estão em quinto. Aí, além de tudo, ele enfrenta jogos muito difíceis, então eu já quase descarto o Atlético Mineiro da disputa aí pelo título. Matematicamente é possível? É possível, mas é bem provável que o Atlético consiga vencer todos esses jogos aqui. E mais, né? Tem que torcer para os tropeços dos outros. Então, o Atlético Mineiro não está numa boa situação. Aí o próximo é o Bragantino, Red Bull Bragantino, que vai enfrentar o Flamengo, como a gente falou, jogo importantíssimo. Pega o Internacional, que já está ali meio em segunda marcha também, mas ainda precisa somar mais alguns pontos na competição. O Fortaleza, que está numa fase não muito boa. O Bragantino enfrenta o Coritiba, que a essa altura provavelmente, não com certeza, mas provavelmente estará rebaixado. E o Vasco da Gama, que por sua vez provavelmente não estará rebaixado, terá fugido do rebaixamento se ele conseguir continuar com o bom desempenho atual que vem tendo. Então aqui um jogo claramente que deve ser muito difícil é contra o Flamengo,
E tem esse jogo contra Internacional e Coritiba, talvez não tanto. Contra o Fortaleza eu achava difícil, mas agora um pouco menos. Fortaleza caiu bastante de rendimento. E o jogo contra o Vasco da Gama seria muito difícil caso o Vasco da Gama lutasse contra o rebaixamento. Mas como deve estar livre já desse problema até lá, pode ser o contrário, né? Assim como eu falei lá do São Paulo e o Flamengo, o Vasco da Gama também pode beneficiar o Red Bull Bragantino se um rival como o Botafogo ou o Flamengo estiverem ligados diretamente a disputa do título. A gente já falou sobre isso um pouco naquele vídeo que eu fiz especial só sobre o Bragantino nessa disputa, né? Mas sim, o Vasco da Gama pode tirar o título do Botafogo, pode tirar o título do Flamengo nessa última rodada com um resultado que seja favorável para o adversário Bragantino. Esse era então o Bragantino, quarto colocado. Aí a gente tem aqui o Grêmio, né, o próximo da lista, que ainda tem 4 jogos por fazer também. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, jogo muito difícil, duelo direto. O Goiás, que está ali lutando contra o rebaixamento, mas já numa situação bem perigosa. Em tese, o Grêmio é favorito. Pega o Vasco da Gama, uma rodada antes da decisão, então talvez o Vasco não esteja salvo, talvez esteja do rebaixamento. Vamos ver, né, a tabela como fica até lá. E o Fluminense, que já está de férias. Claro que pode até entrar uma garotada de repente, que quer mostrar serviço e tal, mas é aquela coisa que eu falei, o Fluminense pode estar atrapalhando o Flamengo, pode estar atrapalhando o Botafogo na disputa. Então é um Fluminense que, como sabemos, pode não impor a maior das resistências. Então, ó, o Grêmio tem 2 jogos um pouco mais difíceis, talvez, Atlético e Vasco, a depender do Vasco, da situação, e 2 que devem ser um pouco mais fáceis, Goiás e Fluminense. Então a tabela do Grêmio é legal, é boa para o Grêmio, ele tem chances, além de estar ali próximo à pontuação do líder, né? Aí o segundo colocado, que é o Botafogo, ainda tem 5 jogos por fazer, enfrenta o Fortaleza em má fase, depois enfrenta o Santos, que é um time que provavelmente estaria ali brigando pela classificação na Sul-Americana, então ainda tem algo a disputar. Pega o Coritiba, talvez já rebaixado essa ocasião, pega o Cruzeiro disputando contra a zona do rebaixamento, pode estar numa situação mais ou menos complicada, né? Depender aí dos resultados. E no fim, o Internacional, que também já é um time que parece estar meio de férias, como a gente mencionou. Então o Botafogo não tem jogos tão difíceis. Ele já é o time que tem 60 pontos, ele é o time que tem um jogo a mais por fazer. E esses jogos não são os mais complicados. Coritiba e Internacional não são os mais difíceis, o Fortaleza vamos colocar ali mediano, e o Santos e o Cruzeiro, embora estejam brigando por algo, também não são das equipes mais fortes. Então o Botafogo também tem chance de conseguir um bom resultado contra essas equipes. Então o Botafogo, apesar de ter perdido a liderança provisoriamente, aí, mesmo tendo um jogo a menos, ainda tem uma chance razoável de brigar pelo título. Essa parada aí, data FIFA, é um tempo para o time trabalhar, tentar colocar a cabeça no lugar. Então, apesar dessa queda recente aí de rendimento, um segundo turno horrível que o Botafogo tem feito, a equipe está viva. Muita gente já desconsidera o Botafogo como postulante ao título por conta desse desmoronamento que aconteceu praticamente, esse abalo psicológico. Mas se você olha para a tabela, se o time consegue engrenar ali vitórias de novo, ainda claramente está, se não for a que tem mais chance, é a segunda que tem mais chance de ser campeão. Nesse bolo todo aqui, né? Não dá para desprezar o Botafogo na disputa, em hipótese alguma, nesse cenário atual que a gente tem. E aí, por fim, a gente tem o Palmeiras, que é o atual líder, tendo um jogo a mais já jogado, é verdade, mas a tabela do Palmeiras também acabou, pelas circunstâncias, não ficando tão ruim assim, pelo momento dos times, como a gente mencionou, né? O Fortaleza, que é o primeiro jogo dia 26 de novembro, não está num grande momento, apesar do jogo ser no Castelão. O Palmeiras é possível que ele consiga uma vitória. Depois pega o América Mineiro já rebaixado, que pode aprontar para cima dos outros, mas o Palmeiras sim é favorito para o jogo. Pega o Fluminense já em marcha lenta e pega o Cruzeiro na última rodada. E esse jogo pode estar valendo a vida do Cruzeiro na primeira divisão. Então pode ser um jogo mais difícil. Se o Cruzeiro já estiver com a vida resolvida, né, ou rebaixado, ou já fora do rebaixamento e não tiver mais nada para disputar, aí pode se tornar um jogo mais fácil. Então, voltando para a tabela, eu vou colocar o potencial de pontos das equipes aqui, tá, pessoal? Ó, a gente tem o máximo que elas podem chegar, levando em conta que elas vençam todos os jogos que elas ainda têm. Mas lembrando que, por exemplo, Red Bull, Bragantino e Flamengo não podem, os dois ao mesmo tempo, vencer todos os jogos que eles têm, porque um joga contra o outro. O mesmo vale para Atlético Mineiro e Grêmio. Enfim, vocês entendem essa lógica básica aí, né? Portanto, o time que depende só dele ainda é o Botafogo, tem uma tabela que ainda é acessível, apesar do mau momento do time. E a segunda equipe com mais chance é o Palmeiras, por estar já na frente dos demais na disputa. E ele tem uma chance igual ali a do Bragantino, em termos de pontuação máxima. Só que ele, Palmeiras, teria uma vantagem num duelo direto contra o Bragantino pelo número de vitórias, que do Palmeiras é um número maior. E, portanto, ele, mesmo que empate em pontos, ele ficaria na frente na competição. Então, pessoal, vocês veem que o campeonato está emboladíssimo. Quase todas as equipes aí têm condição de serem campeãs. Eu diria só que o Atlético Mineiro é a que está um pouco mais deslocada, precisaria de um milagre maior, digamos assim. As duas equipes que têm mais chances de ganharem são de fato os dois primeiros,
Botafogo e Palmeiras, na minha opinião. Mas sim, tem jogo, tem campeonato. E eu repito aqui a pergunta do começo do vídeo. Eu pergunto a vocês. Deixe nos comentários quem vocês acham que vai ser o campeão. E eu, obviamente, verei os comentários de vocês mais uma vez, como costumo fazer. Eu lembro a todos vocês mais uma vez que se vocês quiserem receber mais vídeos, vocês podem se inscrever aqui no canal. A gente vai continuar falando e acompanhando tudo o que acontece. Na descrição dos comentários eu sempre deixo links aí com ofertas também de produtos relacionados ao futebol. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!